A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora, nesta lição, nós vamos falar de um tema que é fundamental para a vida do cristão, que é a questão da santidade. Nós temos que ser santos porque servimos a um Deus santo, e ser santo significa ser separado do pecado, separado do mundo. Então aqui nessa aula a gente vai desenvolver esse tema seguindo a revista. Então se você é professor do EBD, aluno do EBD, você já deve ter lido a revista, já entendeu um pouco aí o que é esse tema. Então, logo no início, aqui no tópico 1, a gente vai definir o que é ser santo, o que é santidade, falar um pouco da santidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois a gente vai falar sobre as etapas da salvação. Eu não gosto muito de chamar de etapa, mas é a maneira que a salvação opera na nossa vida. Porque assim, primeiro nós somos justificados, ou seja, nós somos libertos da condenação do pecado. Então a justificação é o ponto inicial da vida do cristão. Nós começamos ali aceitando Jesus como Salvador e ali nós já somos libertos da condenação do pecado. Depois nós passamos pelo processo de santificação. Então todos os crentes atualmente estão vivendo esse processo de santificação, que durante essa vida nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. E por último, nós vamos para a glorificação, que é somente no céu. Então, na justificação, somos livres da condenação do pecado, na santificação, somos livres do domínio do pecado, e na glorificação, que é quando nós vamos chegar lá no céu, lá nós seremos livres da presença do pecado. Então é assim que a salvação opera na nossa vida. Nessa aula, nós vamos enfatizar esse processo de santificação, mas nós vamos falar dos outros também. Bem, vamos lá, eu vou começar aqui e antes de iniciar a aula, quero só lembrar que você que é professor da EBD, você pode usar esse slide na sua aula da EBD. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, assim, quem é assinante do EBD em Foco acessa muito conteúdo de qualidade, slide de adultos, de jovens, vários bônus como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com, lá você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Desde 2016 nós produzimos esse material de qualidade e nós disponibilizamos os slides antigos gratuitamente. Então se você entrar no site ebdemfoco.com e clicar em slides grátis, vai abrir uma página e você vai pesquisar. Eu pesquisei, por exemplo, santidade e santificação. Olha só o tanto de conteúdo que tem na plataforma. Esse material aqui você pode baixar gratuitamente, você pode usar na sua igreja, ministrar no culto de ensino, ministrar em qualquer momento de culto aí na sua igreja, pode ser na EBD também, tanto faz. São lições antigas, mas estão relacionadas ao tema da lição e também você pode baixar outros temas. Você pode pesquisar o que você quiser aqui. O que nós publicamos de slide nos últimos anos vai estar lá disponível para você baixar gratuitamente. Nós temos uma equipe qualificada que produz esse material toda semana, então acesse o nosso site ebdemfoco.com, conheça o nosso conteúdo, muito conteúdo gratuito de qualidade, e você pode falar conosco também pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo tem um link que você também será redirecionado aí para falar conosco no nosso WhatsApp e entrar nos nossos grupos. Bem, vamos começar aqui. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, um versículo muito conhecido, mas que é muito profundo. Nós temos que santificar, porque quem não se santificar não vai ver o Senhor. Ou seja, a santificação faz parte da salvação como um todo. Verdade prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, aqui é a questão da consciência, né? Logo no título da lição nós temos isso, né? Desenvolvendo uma consciência de santidade, ou seja, é algo que tem que estar na nossa mente. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Infelizmente, essa leitura não é explorada em detalhes aqui na lição. O escritor da revista cita aqui, mas durante a aula ele fala do tema de maneira geral. Eu deixei disponível para download 2 comentários dessa passagem. Um é do Hernando Dias Lopes, o outro é do Visby. Então você pode baixar esses comentários, né, dessa passagem gratuitamente. Na descrição do vídeo tem aí os PDFs. Quem já está nos nossos grupos do WhatsApp
já recebeu esse material. Então, não deixe de participar do nosso grupo. Lá a gente sempre manda material extra lá. Então, você pode baixar na descrição do vídeo ou baixar no nosso grupo do WhatsApp. Bem, vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, que vai direto para a introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Então está bem claro aqui que consciência tem a ver com essa percepção de algo que está ao nosso redor. Você está consciente de tudo aquilo que está acontecendo. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que estar conscientes, alertas a respeito desse tema. Nós temos que ter isso na nossa mente o tempo todo. Eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que me afastar do pecado, eu tenho que fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, a santidade é fundamental para a vida do cristão que está caminhando para o céu, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tópico 1. A perspectiva bíblica da santificação. 1.1. Santificação no Antigo Testamento. Do hebraico, kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Então, assim, no Antigo Testamento, a palavra usada para santidade é kodesh. Então, essa palavra, sempre que ela aparece, a ideia aqui é apresentar algo que está posto à parte, é separado para um propósito específico. Então, quando se refere a um lugar, significa que aquele lugar ele é separado para Deus, exclusivamente para a adoração. Quando é um objeto, é a mesma coisa. Por exemplo, a mesa dos pães da proposição, que tinha lá no tabernáculo e também no templo, era um objeto feito com materiais comuns. Então, ali estava aquela mesa que eles colocavam os pães da proposição. Aquela mesa tinha que ser usada somente para esse propósito. Ela era santificada ao Senhor. Então, ela deveria ser usada apenas para colocar os pães da proposição e não deveria ser usado para nenhum outro propósito. Então, isso significava ser separado, santificado. Então, um local, quando era santificado, era a mesma coisa e assim valia para tudo. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. É isso. Então, aqui nessa imagem, quem está assistindo a aula aí pelo vídeo, vai observar aí a movimentação dos sacerdotes dentro do tabernáculo. Então, ali à esquerda tem a mesa dos pães da proposição, aqui mais para frente tem o altar de incenso, do lado direito aqui da imagem, pelo menos aqui que eu estou apresentando, né? Do lado direito tem o candelabro, né? Que eles colocavam as luzes ali, as lamparinas, né? Para iluminar o tabernáculo. Enfim, a gente observa que todos esses objetos, eles eram separados para esse uso exclusivo aqui, para a adoração a Deus. Então, isso aqui significa que eles eram santificados. Então, tinha o processo de purificação e tinha um processo de santificação. A purificação é quando algo era impuro e passava por algum tipo de ritual, algum sacrifício que simbolizava a purificação daquele objeto. Então ele era purificado, poderia ser uma pessoa também. A pessoa estava impura porque tocou em um morto. Então tinha todo um processo de purificação. E depois tinha um processo de santificação. Então a santificação era algo mais profundo, porque aquilo que era santificado deveria ser usado exclusivamente para a obra de Deus. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa e santuário. Vamos ler aqui Números capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo.
mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Então, assim, todas as vezes que o povo se estabelecia em um local específico, eles montavam o tabernáculo, então, quando eles iam sair, que desmontava o tabernáculo, aquilo ali era sagrado, era consagrado a Deus, e cada um tinha uma função específica. Então, não era qualquer pessoa que poderia carregar, que poderia tocar. Então, aquilo ali era santificado, é algo santo, separado para o Senhor. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui a palavra usada é kadosh. Então kadosh significa que todo o povo foi separado, usado aqui nesse contexto, né? Então a nação de Israel era uma nação santa, eles eram um povo santo, separado do restante do mundo, separado do pecado para servir a Deus, para ser exemplo para as outras nações. Então a santificação também estava relacionada a pessoas e também a nação como um todo. 1.2 no Novo Testamento. O verbo grego hagiadzor quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Então aqui é a definição dessa palavra grega que é usada também no Novo Testamento para se referir à questão da santificação. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Então esse termo ele é usado várias vezes no Novo Testamento para se referir a pessoas santificadas, que vivem uma vida separada do pecado. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós fomos lavados pelo Espírito, santificados pelo Espírito, justificados pelo Espírito, né, que está deixando bem claro, em nome do nosso Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. A obra da salvação operando por completo na nossa vida através da ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então está bem claro aqui que nós fomos santificados, ou seja, separados para servir a Deus. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus nos santificou, ou seja, Ele nos escolheu para sermos separados. Então não faz o menor sentido o crente querer viver na vida antiga dele, na vida de pecado dele. Porque uma vez que ele foi salvo, ele foi separado daquilo. Então ele tem uma vida diferenciada. Então Deus é que nos santifica. Tópico 1.3. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação ela acontece através da palavra, a palavra de Cristo. Então através da palavra de Cristo nós somos santificados. Ou seja, nós vivemos uma vida de santidade, separados do pecado e estamos caminhando para o céu. É a jornada rumo ao céu. Então faz parte da obra da salvação na nossa vida viver uma vida de santidade. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Como já lemos anteriormente, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui está bem claro
que nós temos que abandonar o comportamento pecaminoso, abandonar o pecado, porque nós fomos salvos do pecado, libertos do pecado. A santificação significa que o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. Então a gente já falou sobre tentação em aulas anteriores, já falamos sobre vários temas aqui relacionados à santificação, mas agora a gente vai focar nessa questão da santificação, no dia a dia, no cotidiano, em todas as nossas ações. Nós temos que olhar para tudo, estar consciente de tudo que está acontecendo e tomar uma decisão consciente de não pecar, de tomar uma decisão consciente de entender que nós somos separados do mundo e não faz sentido praticar as obras da carne, não faz sentido fazer o que as pessoas do mundo faz. E assim deve ser o comportamento do crente, o comportamento do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Ele tem um estilo de vida santo. Isso aqui não significa que você vai ser aquela pessoa toda, né, séria, que veste roupa social o tempo todo, né, os homens roupa social, as mulheres com a saia lá embaixo, não, porque eu sou santo e tal, aquele negócio todo. Aí chega num ambiente, no aniversário, numa festa, em alguma coisa, não, porque eu sou santo, eu não misturo com ninguém, aquela... Gente, isso não é ser santo, tá? Isso não é ser santo. Ser santo significa que você vai estar com as pessoas, conversando, interagindo, brincando, vivendo uma vida normal, vestindo roupas normais, entende? Você vive uma vida normal, porém, ali no meio da conversa, alguém vai falar um palavrão, você não fala. Alguém vai fazer uma fofoca, vai falar mal de alguém, vai, sei lá, fazer algo errado, você não vai participar daquilo, ou quem sabe você vai, né, chamar a pessoa a atenção depois, em particular, fulano, não faz isso e tal, não é legal você, né, agir dessa forma. Você vai demonstrar um comportamento prático do dia a dia, no cotidiano. Ou seja, ser santo em toda maneira de viver significa viver um estilo de vida normal, tranquilo, onde você trabalha, estuda, participa de tudo, vai no aniversário, vai no casamento, conversa, brinca, mas diante de tudo isso, você evita aquilo que é pecaminoso, aquilo que é verdadeiramente pecaminoso. Você vai evitar fofoca, piadinhas, você vai evitar falar mal dos outros, você vai demonstrar o seu amor para com o próximo, você vai evitar bebidas alcoólicas, você vai evitar tudo aquilo que faz a pessoa perder o controle, o ser humano perder o controle, né? Enfim. Você vai ter uma vida de santidade em que as pessoas do mundo vão perceber isso. Então, quem é santo, quem é separado pelo seu comportamento, que é normal, natural, ele se destaca, porque ele realmente vai viver uma vida de santidade. Então, ser santo é isso. Não confunda santidade com usos e costumes, como algumas pessoas confundem por aí, né? Que a igreja tem um costume específico e acha que tem que ser aquilo ali para ser santo. Não é bem assim que funciona. Tópico 2, a santificação e seus estágios. 2.1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Vamos falar sobre cada um agora, vamos lá. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Observe aqui, ó, um ato de separação do mundo. Você vivia no mundo, praticava as coisas do mundo e, ao aceitar a Cristo como Salvador, você se separou do mundo. Tem uma ação, uma atitude de se separar do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um processo que leva a vida inteira. Nós estamos passando por esse processo. É algo contínuo. Vamos ler Romanos 8:29? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primogênito, que ele tem a primazia, e nós também somos filhos de Deus e estamos passando por um processo para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Então, isso significa santificar. E você pode achar assim que, meu Deus do céu, é algo muito elevado, né? Como que eu vou ser semelhante a Cristo? Mas é isso que a Bíblia está dizendo, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
Ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida para nos aperfeiçoar cada vez mais, porque nós temos que ser semelhantes a Cristo. Então, esse processo ele vai acontecer de forma contínua na nossa vida, ele se finaliza, se concretiza na glorificação. Vamos falar da glorificação daqui a pouco. Mas nós temos que entender que a Bíblia nos orienta o tempo todo a imitarmos a Cristo, imitarmos a Deus. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso, né? Então Paulo chega a falar que nós temos que ser imitadores de Deus, como filho amado. Se não me falha a memória, Efésios capítulo 5, versículo 1, logo no início ali, capítulo 5 de Efésios, Paulo fala isso, né? Temos que imitar a Deus, ou seja, o nível é elevado, sim, o nível é elevado, mas nós não estamos sozinhos nisso. Já falamos aqui anteriormente nessa aula que é o Espírito Santo que nos santifica, que o Pai nos santifica. Então está aí Pai, Filho e Espírito Santo nos ajudando nessa caminhada. Então a santificação é um processo que acontece na nossa vida, que é uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida e que nós participamos desse processo. Ou seja, o tempo todo nós estamos conscientes que devemos nos afastar do pecado. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos que aperfeiçoar a nossa vida nesse sentido. Paulo está falando aqui dos dons ministeriais e tudo mais, ou seja, tudo que acontece na igreja tem esse propósito para o aperfeiçoamento dos santos. Então, se nós somos santos, somos santificados, separados, nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais. Então, esse aperfeiçoamento significa que nós estamos caminhando para chegar a esse nível de varão perfeito. E isso vem através do conhecimento do Filho de Deus. Está tudo aqui, conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o cristão ele tem que pensar nisso. Ele é um pequeno Cristo, ele é um imitador de Cristo. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Vamos ler os evangelhos, vamos compreender como que Jesus agia, como que ele se comportava. Vamos procurar compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida de acordo com as Escrituras. Só assim nós vamos conhecer mais de Cristo, vamos ter intimidade com Ele e vamos praticar aquilo que Ele praticou. É assim que deve ser a nossa vida, é assim que deve ser o nosso comportamento. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Os 3 estágios que eu já citei anteriormente. Santificação inicial ou posicional. Isso aqui também é chamado de justificação. Então os teólogos aí vão dar vários nomes, né? Santificação inicial ou posicional. É quando a gente se converte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um em detalhes. Mas aqui é quando o crente se converte. Então ali naquele momento ele foi separado para Deus. Depois tem a santificação progressiva, em que nós vamos crescendo na vida espiritual de maneira geral, em todos os aspectos da nossa vida. E a escola bíblica dominical é fundamental aqui na santificação progressiva, porque é na EBD que nós aprendemos mais a palavra de Deus. E por último, a glorificação, que é o estágio final. Vamos falar sobre cada um aqui, os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui é quando nós aceitamos Jesus como Salvador e a justificação opera na nossa vida. Significa que a condenação do pecado não existe mais. A partir desse momento nós somos regenerados, somos uma nova criatura e fomos santificados no sentido de sermos separados por completo para servir a Deus. Então a santificação aqui é o início da vida cristã. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo.
Então aqui em Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, diz assim, ó: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Assim, nós temos que entender que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, você pode pensar na sua vida. Você vivia no mundo, de repente você se converteu. Isso vale para todos. Não é uma mudança que acontece da noite para o dia, do dia para a noite, ou seja, não é algo radical. É claro que já acontece sim uma mudança, mas os hábitos antigos, pecados antigos, muitas vezes eles são abandonados aos poucos. Ninguém abandona de uma vez por todas os seus vícios, os seus pecados. Isso não acontece. Pode ser que acontece outra situação, um outro caso específico, mas a gente não deve tomar casos isolados como uma doutrina fundamental. Tá? Só deixando bem claro aí, que alguém pode falar assim, eu bebia, fumava, prostituía. No dia que eu aceitei Jesus, abandonei tudo isso e pronto, vivi uma vida plena em Cristo. Tá, pode ser que aconteceu contigo, mas a maioria das pessoas passa por esse processo. Então, aceita Jesus, é justificado, santificado, separado, mas semana que vem a pessoa às vezes já comete um pecado, na outra semana de novo. Ou seja, vai passando o tempo e aos poucos a pessoa vai melhorando, ela vai abandonando os vícios, vai abandonando o pecado. Eu até me lembrei agora do Lázaro, né, o cantor Lázaro, que já partiu, né, está com Cristo, mas tem um hino dele, um show dele, que ele comenta, né, que quando ele aceitou Jesus, ele ainda fumava, ele não conseguiu abandonar o cigarro assim de uma hora para outra, né, porque realmente é um vício que é bem difícil abandonar, né, e ele pensou assim, eu não vou mais para a igreja, eu só vou para a igreja quando eu abandonar o cigarro. E um pastor amigo dele não deixou isso acontecer, né? Se não me falha a memória, foi um pastor que foi lá, pegou ele, levou para a igreja e falou, não, tu vai assim mesmo, continua crente fumando, não tem problema. Uma hora Deus vai te libertar disso. E aí ele continuou e depois ele abandonou o cigarro. Então, assim, tem pessoas que acham que precisa primeiro abandonar todos os vícios, todos os pecados para ser crente. Eu não penso dessa maneira. Porque se a pessoa for abandonar todos os pecados para depois aceitar Jesus, o que Jesus está fazendo na vida dela? Porque a ideia é que Jesus faça com que ela abandone os pecados. Então, a ideia é essa, a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, cheia de pecado mesmo. E ali, Deus vai tratando com ela. E ali, Deus vai, né, tratando com os vícios, com os pecados, e a pessoa vai abandonando aos poucos. E às vezes, os crentes mais antigos, né, que já estão há muito tempo na igreja, se acham superiores, acham que não precisa melhorar mais nada e muitas vezes têm uma atitude de julgamento para com o novo convertido. Isso não deve acontecer. Nós temos que entender que a santificação é um processo que aos poucos nós vamos adquirindo a imagem de Cristo. Mas assim, a gente nunca vai chegar à imagem de Cristo nessa vida. É o que está aqui, nesse próximo slide. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é. Então nós só seremos como Cristo na eternidade, na glorificação, no último estágio. Vamos ler a primeira carta aqui de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, assim, um dia nós vamos ser semelhantes a Cristo. Mas aqui nessa vida, nós ainda estamos vivendo um período de aperfeiçoamento. Então é assim, quando nós nos convertemos, nós somos justificados, libertos da condenação do pecado. Durante a nossa vida aqui nessa terra, como crentes, no processo de santificação, somos libertos do domínio do pecado. E lá na glorificação, que é o último estágio, seremos libertos da presença do pecado. Não vai ter mais pecado. Viveremos a eternidade com Cristo sem a presença do pecado. E nós receberemos um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Ou seja, nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo perfeito, sem doença, sem a degradação que nós passamos aqui nessa vida. Então, assim, nós seremos perfeitos como Cristo.
Tópico 2.3, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Qual é a plenitude do caráter divino? A santidade. Nós estamos falando desse caráter específico, da santidade de Deus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 8, fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, assim, nós estamos caminhando para essa perfeição, para chegar ali da presença de Deus em santidade, né? E está bem claro aqui em Mateus 5,8, né? Os limpos de coração verão a Deus. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Vamos ler aqui João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus deixou bem claro, não somente nessa passagem, mas em outras passagens também ele diz a mesma coisa, que aquele que ama de verdade, que ama ele de verdade, guarda a palavra. Então nós temos que guardar a palavra. Se nós realmente aceitamos Jesus como Salvador, somos uma nova criatura, nós temos que guardar a sua palavra, nós temos que ler a sua palavra, guardar a sua palavra em nosso coração, praticar a sua palavra. E se nós fizermos isso, Deus vai habitar dentro de nós. Isso se cumpre quando Jesus fala que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós. Então Deus habita dentro de nós porque nós guardamos a sua palavra. Amém? Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. 3.1, o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel com o nome Santo. Vamos ler Isaías 57:15. Fala assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, assim, o livro de Isaías, ele apresenta muito essa questão da santidade de Deus, é muito intenso isso. O tempo todo ele está falando que o nome de Deus é santo, que Deus habita no santo lugar. Enfim, a gente vai ver o tempo todo ele exaltando a santidade de Deus. Também Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui são serafins exaltando a santidade de Deus. Eles falam santo 3 vezes. Na cultura hebraica, o número 3 representava algo completo, pleno. Então, quando os serafins dizem santo 3 vezes, na verdade aqui eles estão dizendo que Deus é perfeitamente santo, plenamente santo, e não falta nada na sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver apresentando aí um Deus santo, um Deus perfeitamente santo, separado de tudo que está relacionado ao mal, de todo tipo de pecado. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a gente vê aqui Levítico 19:2 falando isso, e é citado por 1 Pedro 1,16. Então Deus está falando que nós temos que ser santos porque Ele é santo. Então a santidade de Deus deve servir como padrão para a nossa santidade. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então nós temos como padrão a santidade de Deus. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo que ofende a santidade divina. 3.2. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor.
Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27 diz assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, assim, a santidade, ela acontece também no nível coletivo. A igreja como um todo deve se santificar. A igreja como um todo realmente deve se apresentar santa diante de Deus. Então, um dia a igreja vai se encontrar com Cristo, é a noiva do Cordeiro, vai ter o casamento da noiva com o seu noivo e ela deve se apresentar gloriosa, sem mácula, nem ruga. É assim que a igreja vai se apresentar no arrebatamento. Então aqui a gente está falando de uma santidade coletiva. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Então a santidade deve fazer parte da vida do cristão de maneira individual, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Então a igreja é a composição de todos os crentes, todos os salvos, em todos os lugares, de todas as épocas, e nós participamos disso. Então, assim, santificação é fundamental para o crente ver a Deus. Ele só vai ver Deus, como já lemos aqui em Hebreus 12, 14, se ele for santo. 3.3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Vamos ler aqui 1 João 1,5. Ele é luz e nele não há treva alguma. Então, assim, Deus é santo, perfeito, não tem treva nenhuma nele. Ele habita na luz e nenhum mal está presente ali onde ele habita. Então Deus é santo, separado de toda maldade. Então a gente já falou bastante da questão da santidade, que Deus é santo. Mas a gente precisa falar também da justiça de Deus. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Então observe que Deus é santo, mas ele também é justo. E a gente precisa falar da justiça divina. Porque assim, vamos fazer a seguinte reflexão. Imagina um mundo em que Deus não existe, um universo em que Deus não existe. Vamos fazer de conta que Deus não existe. Aí a gente vê uma pessoa que pratica várias injustiças, que maltrata os outros, que humilha os outros, que comete crimes, assassinatos e tudo mais. A pessoa comete várias injustiças. Essa pessoa, muitas vezes, ela vive numa casa boa, anda num carro bom, ela tem uma vida boa, tranquila, tem família, tem filhos, tem neto, e morre lá farto de dias. Quem está olhando de fora vai falar assim, nossa, tá errado isso aí. Essa pessoa praticou várias injustiças e ela não pagou por isso, ela não foi presa. Ela não pagou uma multa, ela não sofreu nada pelas suas injustiças e simplesmente morreu farto de dias. Enquanto a gente vê alguém que é honesto, que faz tudo certinho e aí de repente morre e acontece alguma coisa, às vezes é preso de forma injusta. Enfim, a gente vê essas coisas acontecendo. Se Deus não existisse, isso seria uma coisa assim inconcebível. Como que existe um universo, como que existe vida, como que existe um planeta Terra com pessoas em que impera a injustiça. Não faz o menor sentido. Então é necessário Deus existir por uma questão básica, que é a questão da justiça. Porque assim, o Deus que nós cremos, ele é justo. Nós temos que pontuar muito bem isso aí. Não é simplesmente crer em Deus, é crer no Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele pune todo tipo de injustiça. Toda injustiça vai ser punida um dia. Se não for algo aqui nessa vida, aqui na terra onde nós vivemos hoje, vai ser na eternidade. Mas a injustiça vai ser punida. Então Deus vai punir todos os pecadores. Aqueles pecadores que creram em Cristo como Salvador, esses já alcançaram a salvação porque Cristo já pagou o preço dos pecados. Então Jesus já recebeu a punição no nosso lugar. No entanto, quem rejeitou a Cristo, um dia vai pagar por todos os seus pecados.
Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Observe que foi citado aqui santo, reto, justo e verdadeiro. Deus é tudo isso em perfeição. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é tudo em perfeição. Então, assim, estudar os atributos divinos é compreender de fato quem é Deus. E muitos desses atributos são compartilhados conosco. Deus é santo na perfeição, nós também somos santos, não tanto quanto Ele, mas nós temos que nos esforçar cada vez mais. Deus é justo, nós também temos justiça, só que nossa justiça é falha, a de Deus é perfeita. E assim vai. Tudo de Deus é perfeito. Ele é a personificação de todos esses atributos em sua perfeição. Enfim, é difícil descrever Deus, não tem como, nossa mente não consegue compreender por completo, mas nós cremos nesse Deus maravilhoso e servimos a Ele e temos certeza que um dia vamos habitar a eternidade com Ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo um material para você se aprofundar nesse tema. Eu vou pegar aqui um material de teologia sistemática, vou disponibilizar aí para você estudar mais sobre os atributos divinos. Então, diante de tudo que a gente viu, a gente vai concluir o seguinte, que Deus jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra sua santidade e justiça. O escritor da revista citou aqui Gênesis capítulo 6, versículos 12 e 13, porque fala do contexto lá de Noé. Vamos ler aqui, diz assim, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então aqui a gente observa Deus executando juízo sobre a humanidade pecadora que não queria mais saber de Deus, que se afastou, que corrompeu todos os seus caminhos. E, enfim, Deus vai fazer isso novamente no fim escatológico, a gente sabe disso, Jesus vai voltar, o arrebatamento da igreja vai acontecer, os crentes vão para o céu. Durante o período da grande tribulação, Deus vai executar juízo sobre essa terra e, no fim de todas as coisas, Deus vai lançar no lago de fogo todos os ímpios, o diabo, seus anjos, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo que arde por toda a eternidade. Então, aí é a justiça de Deus sendo executada sobre aqueles que não quiseram viver em santidade. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então aqui a gente tem uma conclusão que resume bem o que nós estudamos. Deus é santo, é o nosso padrão de santidade, nós devemos progredir em santidade em toda a nossa jornada, ou seja, do momento em que nós nos convertemos até o momento da nossa morte, e o tempo todo conscientes disso, que realmente devemos abandonar o pecado e viver em santidade. E aqueles que resolvem viver no pecado, que fazem a escolha de viver no pecado e ferem a santidade divina, esses sofrerão a condenação eterna e vão sofrer realmente por toda a eternidade. Mas nós que estamos em Cristo, passaremos a eternidade com Cristo, pois seremos glorificados. Amém? Então aqui estamos no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site, ebdenfoco.com, lá você conhece o nosso conteúdo de assinantes, slide, adultos e jovens e vários bônus. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.